Salve, salve galera, você que é fã de esporte no Brasil e no mundo, eu sou o Lucas Costa, estamos no ar com mais um resumo da semana aqui no canal Planeta Esporte. Roda a vinheta! Fala comigo pessoal, fala comigo tropa, eu sou o Lucas Costa, você está no Planeta Esporte, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, clica no sininho para ativar as notificações, vamos começar falando de futebol, resumo da semana, tem muita coisa, muito esporte pra gente falar, além do futebol, vamos começar falando do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada aí depois da volta do Mundial de Clubes, alguns dos clubes voltando a jogar, a 14ª rodada, você tá vendo aí a tabela na tela e tá vendo também os jogos, né? O Palmeiras empatou em 1-1 com o Mirassol no Allianz Parque na quarta-feira, tivemos também Ceará 0, Corinthians 1, vitória importante do Corinthians com o gol do Thales Magno, Santos 1, Flamengo 0, a gente vai falar daqui a pouco desse jogo, gol do Neymar, vitória do Santos, Botafogo, o atual campeão da Libertadores, empatou em 0-0 com o Vitória que estreou o técnico Fábio Carille, no lugar do Thiago Carpini, que foi demitido. Tivemos também Bragantino 2, São Paulo 2, o São Paulo que está uma posição acima da zona do rebaixamento, apenas um ponto acima do Z4, que já o 17º colocado, o primeiro time da zona, consequentemente, é o Vitória, que empatou com o Botafogo no Newton Santos. O Bragantino está na terceira posição, grande trabalho do Fernando Seabra à frente do Red Bull Bragantino, empatou 2-2 com o São Paulo do Hernan Crespo. Fluminense e Cruzeiro, na quinta-feira, jogo que marcou a despedida do John Arias do Fluminense, ele que foi vendido ao Wolverhampton na Inglaterra. O Fluminense perdeu para o Cruzeiro com direito a gol do Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, menino da Vila, gol do Fabrício Bruno também para o Cruzeiro. O Cruzeiro que desde 2014 não assumia a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Um grande trabalho do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro que em 2019 caiu para a segunda divisão. Em 2020 e 2021 lutou para não cair para a terceira divisão. A situação estava caótica até a chegada do Ronaldo Fenômeno. O Cruzeiro virou SAF, foi campeão da Série B em 2022. Fez uma campanha, quase caiu em 2023, em 2024 foi vice-campeão da Sul-Americana e terminou entre os primeiros, entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, agora sob o comando do português Leonardo Jardim. Lembrando que 4 jogos da rodada não aconteceram devido aos clubes que estavam envolvidos em partidas da Copa Sul-Americana jogando os playoffs. O Grêmio, por exemplo, que ia enfrentar o Fortaleza na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, o Grêmio não jogou, perdeu para o Aliança Lima por 2-0 lá no Peru, pela Sul-Americana. O jogo foi remarcado para o dia 29 de julho, às 8h30, em Porto Alegre. Outros 3 jogos não aconteceram e não tem data para acontecer. Atlético Mineiro e Sport, Bahia e Internacional, Juventude e Vasco. Esses 3 jogos não tem data para acontecer, ainda não foram remanejados pela CBF para uma outra data, ao contrário do jogo entre Grêmio e Fortaleza, que vai acontecer no final do mês em Porto Alegre. E vamos falar de Santos e Flamengo, talvez um dos grandes jogos da rodada, ou o grande jogo da rodada. O Neymar enfrentando o adversário que foi o seu último na primeira passagem lá em 2013, quando ele se despediu do Santos rumo ao Barcelona. O último adversário foi o Flamengo, um 0-0 lá em Brasília. Dessa vez a história não se repetiu e dessa vez teve um final feliz para o torcedor santista. Você tá vendo aí o gol do Neymar. Começou com um erro de passe do Arrascaeta no meio-campo, o desarme do Guilherme. O Rincon jogando a bola aí nos pés do Gabriel Bom Tempo. O Bom Tempo jogou para o Guilherme arrancou. O Souza vinha acompanhando, o Neymar vinha acompanhando também. Ele tocou no Neymar. E aí o Neymar, de frente pro gol, tirou os zagueiros do Flamengo, bateu, não deu chance pro goleiro Agustin Rossi, foi o gol da vitória do Santos, o gol da vitória do Peixe contra o Flamengo, a segunda vitória seguida do Santos, o Santos que venceu o Fortaleza, antes da parada pro Mundial, venceu por 3-2 no Castelão, agora venceu o Flamengo por 1-0 na Vila Belmiro, e vai enfrentar o Mirassol
lá em Mirassol neste sábado às 6h30 da tarde. Jogo com transmissão do Premier, da Cazé TV no YouTube e da Record na TV aberta, a transmissão do jogo entre Santos e Mirassol. E do campo vamos para as piscinas, vamos falar do Mundial de Esportes Aquáticos, onde a seleção brasileira de polo aquático masculino começou vencendo os donos da casa, Singapura, no primeiro jogo. Depois teve uma derrota para os Estados Unidos na segunda partida e na terceira partida um duelo épico contra o Canadá, né? Num jogo que estava praticamente perdido. O goleiro João Pedro Fernandes evitou uma goleada maior dos canadenses e o Lucas Andrade deu um show, deu um verdadeiro show, deu aula contra o Canadá. O Brasil buscou o empate a praticamente 10 segundos do fim do último quarto, levou a decisão para os pênaltis. O João Pedro Fernandes brilhou de novo e aí o Brasil venceu o Canadá por um gol de vantagem. 19-18, jogaço. E aí, no playoff, o Brasil acabou perdendo para a Grécia. No jogo de ontem, o Brasil acabou perdendo para a Grécia. E agora vai jogar uma outra espécie de playoff, né? Mas para garantir entre o 9º ou o 12º lugar do Mundial. O Brasil não tem mais chance de brigar pela medalha. O Brasil vai enfrentar nesse playoff o Canadá, de novo, o Japão e a Romênia. São os adversários do Brasil. O Brasil que busca uma melhor colocação no Mundial de Esportes Aquáticos vai enfrentar agora Japão, Canadá e Romênia. E das piscinas nós vamos agora para os ringues, para o octógono mais especificamente, porque hoje é dia de UFC. Em Nova Orleans, tem ex-campeão lutando no card principal, na luta principal do evento de hoje em Nova Orleans, a partir das 7 horas da noite, horário de Brasília. O card principal, que terá um brasileiro no coevento, aliás, 2 brasileiros no coevento, né? O Patrício Pitbull, que vai enfrentar o Dan Ige, você tá vendo aí a montagem dos cards. Dan Ige vai enfrentar o brasileiro Patrício Pitbull. E no co-main event, o Paulo Borrachinha, que já participou do The Ultimate Fighter Brasil, vai lutar contra o Roman Kopylov, é russo, né? E a luta principal fica por conta de Max Holloway e Dustin Poirier. O havaiano Max Holloway, ex-campeão da categoria, vai fazer a luta principal em busca de um title shot nos pesos leves. No card preliminar tem mais brasileiro. Tem o Vinícius Lockdog contra o Kyler Phillips. Tem também o Francisco Prado enfrentando o Nicolai Veretenico. Temos também o Bruno Ferreira enfrentando o Jackson McVeigh. Além no peso mosca, teremos a Nicole Cagliari lutando contra a Carly Judis. Esse é o card aí do UFC 318, às 7 horas da noite, horário de Brasília, direto de Nova Orleans, com o Esquadrão Brasileiro em ação. É isso, galera, esse foi o resumo da semana aqui no Planeta Esporte. Fica ligado porque vamos ter bastante conteúdo novo, vai ter entrevista, vai ter surpresa no canal, fiquem de olho que vai ter surpresa, vai ter muita coisa boa pintando para vocês, espectadores, os nossos inscritos do Planeta Esporte. Como eu já disse no começo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima!